Eu vos cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos à Sala do Banquete, no nosso espaço focados na EBD, onde nós estudaremos no final de semana a nossa sexta lição. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém e observamos que tudo gira em torno da reconstrução, do repatriamento, da volta do exílio. E a gente tem que se enquadrar dentro desta situação para a gente não se perder. E o nosso pãozinho diário hoje, nesse espaço focados na EBD, fala o seguinte: Salomão, desperto, constrói o templo. Então, está em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 38, ou seja, todo o capítulo está dentro dessa situação da construção do templo, né? E às vezes nós confundimos o acordar com o despertar. E Salomão ele foi despertado para fazer aquilo que Deus quer. Então, deixando um pouco a situação histórica da construção do templo, os materiais, vamos se prender um pouco nesta manhã sobre o despertar, quando Deus nos desperta a construir o seu templo. Não é o templo literalmente, mas o seu local de adoração, onde ele vai receber as nossas adorações. Então ele conta comigo, conta com você, conta com todos nós, porque ele tem para nós algo muito importante. Falando em despertamento, quantas vezes nós colocamos o nosso celular, o nosso relógio, o despertador, seja qualquer coisa que for, para ao ouvir o som, né, a gente se acordar. E quantas vezes nós ouvimos o som, se acordamos, desligamos o aparelho e ficamos deitados, acordados, porém não despertamos a fazer algo além de saber que nós acordamos. Porque quando nós acordamos, porque ouvimos um som de um instrumento que nós programando para tal coisa, é apenas uma ação. É continuar a existir depois de um incidente, de uma ocasião. É simplesmente lutar para continuar vivo. Nós acordamos. É apenas para cumprir o ciclo da vida e nada mais do que isso. Quando nós acordamos literalmente. Mas quando nós somos despertados, ou quando nós despertamos, significa que nós vamos viver o momento. É aquilo que tem que ser feito agora, com urgência. Significa que a gente está disponível ao que Deus tem e reservou para nós fazermos. Isso é muito e muito fundamental para a nossa vida. Porque Deus ele tem para cada um de nós uma tarefa, um trabalho. Foi o que aconteceu com Salomão. Deus realizou na vida de Salomão o desejo de seu pai Davi. Mas para que isso acontecesse, Salomão teve que despertar, não é acordar, é despertar, eu vou fazer. E quantas vezes você é despertado, ou se acorda, mas não dá ênfase, você acha assim insignificante, acha que você não tem condições de fazer aquilo que Deus colocou para você fazer. Imagine se Gideão ele olhasse para a sua inferioridade e não desse ouvido a que o anjo falou para ele, a mensagem de Deus. Os midianitas tinham dominado o povo de Deus naquela época. Então não se ache insuficiente. Precisamos despertar, meus irmãos, a nossa consciência de um Deus presente. E nada está oculto aos seus olhos. Não vamos ficar preocupado com coisas que a gente não possa fazer, mas quando Ele fala ao nosso coração para fazer, é porque Ele sabe que você
tem condições, porque Ele vai te capacitar. Quando a nossa consciência é despertada, nós oramos a Deus como se Ele estivesse, ou seja, você estivesse contemplando a face dEle, ou apalpando, sentindo a sua presença. É como Ele estivesse diante de nós. Mas quando nós oramos pensando assim num Deus distante, nós não recebemos. Porque oramos a um Deus que está muito, muito além da nossa imaginação, como que estivesse lá bem distante. Oramos, oramos e não recebemos. Mas devemos orar, como disse o salmista Davi no Salmo 23. Ele compôs o Salmo 22, e no Salmo 23 ele tinha segurança, dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, nada me faltará. Porque Deus não ia faltar na vida do salmista, porque Deus era a sua própria provisão. E ele começou a conversar, mas chegou um momento que ele ficou de frente com o Senhor. Ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque Ele me deita em pasto verdejante, Ele me leva às águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Quando ele falou isso, ele sentiu Deus bem presente, que ele disse: porque tu estás comigo. O pronome pessoal tu não se pronuncia para alguém que está distante, mas é para alguém que está próximo. E Davi sentiu a presença de Deus, disse: porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Por esta razão, nós precisamos despertarmos para construir templos ao Senhor Jesus. Precisamos construir ou reconstruir o templo da verdadeira adoração. Não ser um momento de espetáculo, mas de adoração. Tivemos um culto ontem abençoadíssimo, onde todo irmão, aqueles que estavam presentes, adoraram ao Senhor. Precisamos reconstruir o templo da verdadeira oração. Estreitar o relacionamento com Deus. Precisamos reconstruir o templo da verdadeira reverência. O que se mais vê hoje nas reuniões evangélicas é a irreverência. Enquanto estão um grupo dentro da igreja cantando e fazendo alguma coisa, lá fora tem outro grupo. E nós não podemos aceitar estas coisas. Não é questão minha, não é questão pessoal, é bíblica. Porque só há 2 caminhos. Não tem o terceiro, não tem a terceira opção, só é 2. E você escolhe qual você quer. Porque é tempo de reconstruirmos o templo da verdadeira reverência ao Senhor. O templo da verdadeira evangelização. E não apenas uma exibição de uma denominação. Não. Portanto, meus irmãos, é hora de despertarmos para purificar o templo que está cheio de coisas impuras e mundanas, como fez Jesus. Diga não. Jesus, ele é santo, santo e santo. Os serafins, ele cantaram a excelência da santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus, ele é santo naturalmente. Ele não precisa se esforçar para se santificar, porque é Ele quem nos santifica. Por isso ele é santo naturalmente. Ele também é santo moralmente. Ele não coaduna com as impurezas e com as imoralidades. E ele é santo intelectualmente. Ele sabe aonde chegar, aonde Deus chegar. O seu intelecto não muda, ele não absorve as coisas do mundo. Por isso nós somos
ovelha do seu pastoreio, e Jesus disse que não nos tiraria do mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos comparados com um peixe que está nas densas águas desse mundo pecaminoso, de um peixe que está mergulhado nas densas águas de um oceano de águas salgadas, mas sua carne não absorve o sal. Já pensou nisso? E você, eu e nós somos esta pessoa. Por esta razão precisamos despertar. Esta semana toda vamos falar sobre despertamento. Então você, meu irmão, minha irmã, pense nisso. Deus tem um plano, ou tem planos, tem tarefa na sua vida. Ele quer realizar obras grandes, como fez com Salomão. Ah, pastor, mas eu não tenho, eu não... Aí é que ele vai fazer. Quando você vê essas pessoas dizendo que sabem de tudo, bota um pé atrás. Quando você encontra essa pessoa autossuficiente, detentor das coisas de Deus, você fica esperto. Você está dizendo que não sabe, que não tem condições? Lembre-se, Deus não escolhe os sábios, mas Deus enche de sabedoria os simples e humildes de coração. Um abraço e a paz do Senhor. Focados na EBD é o nosso primeiro pãozinho diário desta semana. E até a próxima, em nome de Jesus. Compartilha com o seu irmão. Divide esta bênção com o seu irmão. E nós vamos seguindo dia após dia até sentarmos na sala, ou a verdadeira sala do banquete, na presença do Senhor. Um abraço, meu irmão, e que Deus te abençoe.